santo e amado Pai que estás nos céus. Estamos felizes e gratos, Senhor, porque estamos em mais um sábado na sua santa casa, louvando e bendizendo o seu santo nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada sábado de estarmos aqui, de encontrarmos nossos amigos, de encontrarmos nossos parentes, de encontrarmos pessoas que ainda não conhecemos, mas acima de tudo, pela oportunidade de encontrar contigo aqui, Pai. Vem estar, Senhor, com cada um aqui, vem estar com cada família aqui representada, vem estar, Senhor, com as pessoas que estão acamadas neste momento, no leito, que o Senhor possa estar com cada uma delas, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa enviar o seu Santo Espírito para acompanhar essas pessoas, Pai. Vem estar também, Senhor, com o orador desta manhã, Pastor Douglas, que ele possa falar inspirado por Ti, e que a sua mensagem possa entrar em nossos corações e nossa mente para praticarmos a cada dia da nossa vida. Vem estar, Senhor, conosco nesse culto, nos abençoe, nos guarde, e se eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então Daniel fez um acordo com o cozinheiro. Ele falou assim: olha,
Se vocês me deixarem comer apenas por 10 dias as frutas e as verduras, aí nós vamos mostrar para vocês que nós podemos continuar fortes e nós não vamos precisar comer essa comida do rei. Quem é que gosta de comer as verduras? Olha, come mesmo? Isso mesmo. E quem que não gosta ainda? Não gosta? Então vamos fazer um acordo hoje? Hoje quando chegar em casa você vai comer um pouquinho para experimentar como é gostoso? Então tá bom, depois pergunta pro papai e pra mamãe, tá? E Daniel, então eles, os amigos, eles eram acostumados a comer assim, ó, somente coisas naturais. O cozinheiro pensou, será que eles vão ficar fortes só com as frutas e verduras? Em vez de comer aquelas carnes, né? Muito gordas, aquelas massas. Isso que fortalece as pessoas, será? Mas o cozinheiro, ele assim não gostou muito, achou muito, assim, duvidou um pouco, mas aceitou. E eles, durante 10 dias, então, eles comeram. E quando o cozinheiro viu, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam ainda mais fortes, mais bonitos e muito mais inteligentes. Às vezes nós comemos algumas coisas, faz mal pra gente, não faz? Quando a gente come muito doce, não dá uma dorzinha de cabeça? Dá, né? O que nós temos que então fazer? Comer mais o quê? Mais frutas, mais verduras. E sabe que as frutas e as verduras nos ajudam a crescer mais rápido. Quem quer ser grande igual o papai e a mamãe aqui? Então o que tem que fazer? Tem que comer mais frutas e verduras. Vamos agradecer a Deus por ter criado as frutas e as verduras para nós? Vamos fechar nossos olhinhos. Querido bom Deus, somos felizes porque o Senhor criou alimentos saudáveis, tanto para nosso físico, mental e espiritual. Que hoje, tanto com a ajuda do papai e da mamãe e de outras pessoas que estão ao nosso redor, possamos influenciar essas crianças e também mudar o nosso comportamento se necessário. Fica conosco, é o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Então agora vocês vão bem quietinhos, tá? Com o papai e com a mamãe. Ainda continuando o louvor ao nosso Deus, gostaria de convidar aqui o quarteto Canção, que nos trará mais uma de suas mensagens musicais.
Deus, somente Deus, será o gozo do eterno lar. Sem tristeza e sem pesar, viveremos pra louvar a Deus, somente a Deus, somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamei terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamei terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia. Cristina, bom dia. Bom dia. Eu preciso falar com você. Você pode depois passar na minha sala, por gentileza? Não, mas não. Ele acha que não tem mais nada pra fazer hoje. Vê se pode. Mais tarde eu posso ir lá. Agora eu não vou lá, não. Ah. Cláudio, você sabe quem é aquela moça ali que acabou de chegar? Não. Estranho, ela não para de olhar pra gente. Verdade. Eu, hein? Pode deixar. Chefe, dá licença. Eu só Oi, preciso Cris. pegar esse documento aqui e depois eu volto Mas, pra gente... Cristina, depois eu volto pra gente terminar, tá bom? Cristina, o chefe quer falar com você. Ah, mas eu não posso ir mesmo. Só vou mais tarde, ele que espere. Alô? Cristina, você pode vir na minha sala, por favor? Oi, chefe. Não, é o seguinte, eu recebi sim o seu recado, só que eu não vou conseguir ainda passar aí porque eu ainda estou muito enrolada com essas planilhas. Me dá um tempinho que mais tarde eu vou, tá bem? Até, tchau.
licença, chefe. Agora eu já posso conversar, mas tem como ser um pouquinho mais rápido que eu preciso ir embora pra casa? Você pode chamar a Tatiana, aquela moça que está sentada ao lado da sua mesa? Ok, está bem. Pode sentar. Ok. Então, eu não queria ter começado o dia sem te apresentar a Tatiana, a moça que contratei para ser sua auxiliar. Mas você estava tão atarefada. Bom dia, chefe. Achei melhor passar aqui para saber o que eu tenho que fazer no dia de hoje. Nesse momento, queremos apresentar aqui alguns irmãos que não conhecem, eu mesmo não o conhecia, o pastor Douglas. Ele é departamental da educação da União Sul Brasileira. Ele está aqui conosco para trazer uma mensagem, e já soube através da minha esposa que foi uma mensagem endereçada a cada um dos irmãos que estiveram no primeiro culto. E tenho certeza que Deus irá usá-lo novamente nesse segundo culto. Que Deus possa abençoar o pastor. Bom sábado, meus irmãos. É bom estarmos na casa de Deus, não é verdade? Que privilégio nós temos de cada sábado nos encontrarmos nesse lugar tão especial, onde não viemos aqui apenas para ver amigos, mas viemos para orar, para cantar, para sairmos alimentados através da leitura da palavra e também cheios do poder do Espírito de Deus. Fiquei feliz do convite feito para poder estar aqui nesta manhã com vocês.
temos trabalhado na União Sul-Brasileira em relação ao Departamento de Educação. Estamos ali já há alguns anos. E hoje a educação na União Sul-Brasileira, nos 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, representa 35 mil alunos em 75 unidades escolares. E aqui, logicamente, na Associação Norte Paranaense, temos 12 escolas e colégios. Maringá, 2 dessas 12 estão aqui representadas em Maringá. E louvamos a Deus pelos mais de 5 mil alunos que estudam diariamente em nossas escolas. Sempre digo que a educação adventista não é uma parte da igreja, ela é a própria igreja que abre suas portas de segunda a sexta-feira, enquanto a igreja tem os outros momentos de culto. São situações, oportunidades que temos para testemunhar do amor de Deus aos nossos alunos, aos seus familiares e àqueles que podem entrar em contato direto com a educação adventista. Alguns anos atrás trabalhava no UNASP, um dos nossos internatos, na nossa universidade em São Paulo, e ali, no momento de culto JA, estava um grupo de alunos, comunidade toda, e a pessoa que estava responsável pelo momento específico daquele programa convidou para que 5 jovens viessem à frente. Esses 5 jovens vieram à frente e a pessoa que estava coordenando aquele momento chegou para os jovens e disse assim: vocês retornarão ao dormitório, ao residencial masculino e feminino e irão buscar aquilo que vocês têm de mais precioso, aquilo que representa para vocês um verdadeiro tesouro. E aquele que primeiro chegar com o seu tesouro, como sempre acontece nos programas jovens, receberá um brinde, receberá alguma coisa se você trouxer rapidamente o seu tesouro. Tinham 2 rapazes, 3 meninas, saíram correndo em direção aos seus respectivos quartos e de repente, poucos minutos depois, começam a chegar. O primeiro chegou e trazia uma pequena bolsa, uma pequena pasta, meio esbaforido, correndo da forma como estava. Ele chegou e apresentou ali para a pessoa que estava coordenando aquele bloco e disse assim: este é o meu tesouro que eu tenho guardado em meu quarto, que eu tenho guardado lá no meu residencial. Quando ele abriu a sua pasta, a sua bolsa, ele tirou dali várias partituras, uma pilha de partituras musicais. Ele era um excelente pianista, um aluno vindo lá de Manaus estudar ali o curso de educação artística, porque ele queria se desenvolver mais nessa questão musical. E então ele mostrou ali o seu tesouro, eram aquelas partituras. Para ele aquilo representava muito, e ele guardava aquilo com muito carinho e procurava proteger, e procurava fazer com que aquilo se tornasse sempre, estivesse sempre seguro para que não tivesse nenhum problema. De repente entra uma moça, também correndo, chegando do seu residencial, e ela trazia ali um álbum de fotos, várias fotos, seus familiares, seus amigos, recordações, lembranças, fatos positivos que marcaram a sua vida. E aquele conjunto, aquele grupo de fotos representava para ela justamente a sua trajetória. E aquelas lembranças eram muito importantes. E ela tinha aquilo como seu verdadeiro tesouro. Chegou um terceiro rapaz e ele, quando se apresentou, ele não trazia nada em suas mãos. Veio correndo, não sei se havia sido combinado com quem estava responsável por aquele bloco ou não, mas ele chega correndo e diz assim: cheguei, estou aqui com o meu tesouro. E a pessoa que estava organizando perguntou para ele: sim, mas cadê o seu tesouro? E ele disse assim: eu sou meu próprio tesouro, eu me considero o meu tesouro. Qual é o seu principal tesouro? Se por acaso assim chegasse uma situação que você estivesse chegando em sua casa, e sua casa pegando fogo, incêndio, e de repente esse incêndio começando a se alastrar, as pessoas começam a ajudar, jogando água, tentando tirar as coisas lá de dentro, talvez o corpo de bombeiro já começa a chegar com aquela sirene alta tocando, dizendo: ó, estou chegando, e você naquele desespero tivesse, quem sabe, 2 minutos para entrar dentro de sua casa
e pegar aquilo de mais precioso que você tem dentro de sua casa. O que você pegaria? Há uns 10 dias atrás, uma semana atrás, saiu nos noticiários uma notícia muito interessante, porém trágica. Uma mãe estava dirigindo o seu carro e dentro do seu carro estavam seus 2 filhos. Um garoto de 14 anos e uma criança de 2 anos. Esta mãe estava dirigindo, perdeu o controle e caiu num lago. E o carro começou a afundar. Recentemente aconteceu isso. E essa mãe, no seu desespero, procurou tirar os seus 2 filhos de dentro do carro. E no primeiro momento ela vai na criança de 2 anos, consegue tirar a criança, nada rapidamente até a margem do lago, deixa a criança ali e tenta retornar para buscar o segundo filho. Já adolescente, 14 anos, ele até sabia nadar, mas ele havia ficado preso nos cintos de segurança e não conseguira se soltar. Mas quando a mãe chegou, já era tarde demais, o garoto já havia se afogado e infelizmente veio à água. Depois dessa tragédia, alguém perguntou para essa mãe por que ela havia buscado o primeiro filho de 2 anos e o que havia feito com que ela decidisse em salvar o menor e não o maior. E aquela mãe, talvez no desespero e no sentimento de dor que uma mãe naquela circunstância certamente estava passando, ela disse assim: eu não procurei salvar o menor ou o maior, eu queria salvar os 2. Qual é o seu tesouro? Todos nós temos algo de precioso na nossa vida. A palavra de Deus traz para nós um pensamento muito importante. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Aqui mostra uma história muito interessante de Jesus com um grupo de mulheres. Mas nessa história não existe apenas a imagem, a figura de Jesus e nem dessas mulheres. E este relato está no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 13 até o 16. E se você tem a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. Marcos 10, 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16. Vejam ali este episódio. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que ele as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Em outra tradução diz: não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus havia tido um dia muito cansativo, era final de tarde. Se você ler o capítulo anterior, você vai perceber que foi um dia muito intenso. Milagres, multidões, palestras, encontros mais reservados e até uma discussão teológica com alguns fariseus que estavam. O dia estava terminando e Jesus estava se recolhendo a uma residência. A Bíblia não fala de quem era esta residência, apenas fala que Jesus estava se recolhendo para descansar. No tempo antigo, principalmente no tempo dos judeus, quando as pessoas se recolhiam, normalmente elas se recolhiam para descansar. A principal refeição era a refeição da tarde, não a do almoço. Normalmente a refeição da noite era mais demorada, 1, 2 horas levava essa refeição da noite. Tanto é que ele chamava essa refeição de ceia, onde as pessoas deitavam e descansadamente comiam com os amigos. Possivelmente Jesus estava num momento deste, descansando lá dentro da casa, quando de repente um grupo de mulheres que soubera que Jesus estava ali, chegaram este grupo de mulheres até a porta daquela casa, e acredito que começaram a bater naquela porta, dizendo assim: por favor, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus.
E aqueles discípulos, os primeiros que apareceram àquela porta, começaram a indagar assim: o mestre não pode atendê-las, vão embora. Tanto é que a palavra de Deus diz que no versículo 13, aqueles homens que eram os representantes de Jesus, que eram os assessores de Jesus, aqueles que deveriam levar as pessoas para perto de Jesus, começaram a repreender aquelas mulheres. Elas estavam insistindo para permanecer ali, elas estavam insistindo para encontrarem-se com Jesus. E uma mãe, quando é determinada, ela não desiste tão fácil assim. E ali então aqueles homens começam talvez a alterarem a voz, falar um pouco mais alto. Eu acredito que aquelas mulheres também começaram a falar um pouco mais alto, ao ponto que Jesus percebeu que alguma coisa estava acontecendo lá fora. E ele toma a iniciativa de sair de lá do fundo da casa a saber aquilo que estava acontecendo. E quando Jesus chegou, no início do versículo 14, olha o que diz ali. Jesus, porém, vendo isto, o que diz a sua Bíblia? Indignou-se. Eu gosto desse pensamento. Jesus indignou-se com quem? Com as mulheres? Com o barulho das crianças? Não. Jesus se indignou com os discípulos, ao ponto de comandar a situação dali para frente, e pediu para que ele se afastasse um pouquinho mais, porque ele queria conversar com aquelas mulheres. E a frase que Jesus utiliza em seguida, para mim é muito marcante. Ele diz assim: deixai vir a mim e não os embaraceis, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aquelas mulheres queriam apenas um toque, aquelas mulheres queriam apenas uma bênção, aquelas mulheres queriam apenas uma palavra de incentivo, uma motivação, porque elas sabiam que tudo aquilo que Jesus tocasse se transformava em bênção. Elas sabiam até que as pessoas que tocassem Jesus com fé poderiam ser curadas por Ele. Por isso elas queriam que seus filhos fossem abençoados. Qual pai, qual mãe que não deseja receber uma bênção dos seus filhos? Você está aqui hoje porque você veio atrás de uma bênção, certo ou errado? Certo. Você veio buscar uma bênção de Deus, por isso você saiu da sua casa hoje de manhã. Você veio buscar uma bênção de Deus, por isso você se ajoelhou aqui nesta igreja diante dele, por isso você orou para ele, por isso você o louvou esta manhã, porque você quer sair daqui com uma bênção de Deus. E aquelas mulheres não queriam sair da frente de Jesus sem levar consigo uma bênção. Bonita história, bonita história. Mas eu fico imaginando que aqueles homens preocupados em segurar aquelas mulheres não estavam fazendo por maldade. Aqueles discípulos, ao interceptarem aquelas mulheres, eles não estavam fazendo aquilo por achar que Jesus estaria agindo assim, de uma forma muito infantil. Era muito pouca coisa pensar que Jesus se importaria com aquelas crianças. Não. Eles achavam que Jesus era importante demais para se preocupar com os filhos, com os pequenos. E Jesus então precisava naquele instante dizer duas coisas para aquelas mulheres e para aqueles homens. E estas duas mensagens, acredito que são fundamentais para a nossa vida. E são justamente essas duas mensagens que eu quero fechar este assunto com vocês. A primeira mensagem está no primeiro verbo: deixar. A palavra deixar tem um sentimento de abertura de espaço. Permita que essas crianças venham até mim. Permita que essas crianças possam chegar ao meu conhecimento. E quando eu olho para esta colocação de Jesus, eu fico imaginando Jesus falando para nós, aqui na igreja. Eu fico pensando em Jesus, se estivesse aqui nesse lugar, falando sobre esse assunto, o que ele estaria falando para pais, mães, para futuros pais, para futuras mães, para jovens, adolescentes e mesmo mais adultos que estão aqui presentes.
eu acredito que ele falaria para nós uma lista de atitudes que poderiam ser ditas para pais e mães que querem receber uma bênção de Deus nos seus filhos. E entre essas atitudes que poderiam permitir que as crianças chegassem até próximas a Jesus, eu diria o seguinte: nós deixamos nossos filhos chegar mais próximos a Jesus quando nós os trazemos à igreja, quando nós praticamos o culto familiar na nossa família, na nossa casa, quando nós temos o hábito de orar com nossos filhos, nós estamos deixando nossos filhos ao contato com Jesus. Quando nós proporcionamos aos nossos filhos uma educação cristã, nós estamos abrindo espaço para que ensinamentos cristãos sejam colocados diante deles. Quando nós envolvemos nossos filhos nas atividades da igreja, nós estamos deixando com que eles estejam mais próximos de Jesus. Quando nós permitimos que eles testemunhem do amor de Jesus que nós sentimos, eles estão chegando mais próximos a Jesus. Há um pensamento escrito por Norman Champlin que diz o seguinte: há somente 3 coisas que um pai pode deixar para seu filho. A primeira delas, o exemplo. A segunda, o exemplo. E a terceira, o exemplo. E ele conclui assim: se um pai, se uma mãe quer que seus filhos conheçam o amor de Deus, o melhor caminho para isto é o exemplo. Mas Jesus não terminou. Ele disse que é importante deixarmos nossos filhos estar chegando próximos a Ele. Mas ele se usa uma segunda linguagem muito interessante, que na minha Bíblia diz assim: deixai que as crianças cheguem até mim e não as embaraceis. O que significa a palavra embaraçar? Fui até o dicionário para tentar buscar exatamente aquilo que significa. E a palavra embaraçar é uma palavra interessante, porque ela tem vários significados. E ela diz assim no dicionário: embaraçar é o mesmo que estorvar, complicar, impedir, perturbar, dificultar, colocar obstáculos. Por que será que Jesus utilizou esta palavra? Por que o significado que Jesus quis dar entre deixar e embaraçar é tão distante um do outro? Deixar é quando eu proporciono atitudes que colocam a minha família, os meus filhos, os meus tesouros perto de Deus. Embaraçar é quando eu coloco atitudes ou ações que afastam meus filhos e minha família de estar na presença de Deus. Obstáculos, estorvar, complicar, impedir, dificultar. E talvez você possa dizer assim: mas eu não dificulto, eu não coloco empecilhos, eu quero que meus filhos sigam os caminhos de Deus, eu oro sempre por eles, eu procuro fazer o melhor por eles. E sabe, queridos irmãos, é possível que nós não estejamos eliminando o ensino das nossas crianças na igreja, na escola, mas talvez em nossa vida podemos estar fazendo coisas que impedem as crianças de se aproximarem de Jesus. E aqui eu gostaria talvez de dar alguns exemplos simples. Por exemplo, quando eu gasto um valor significativo para comprar uma roupa nova para o meu filho, para dizer para ele que ele vai utilizar esta roupa no sábado, mas eu não me preocupo de chegar cedo no horário do sábado, eu estou dizendo para meu filho o que é mais importante. Quando eu estou preparando um almoço de sábado muito gostoso, daqui a pouco nós vamos participar certamente do almoço desse, mas quando nós sentamos à mesa, está ali tudo servido, bonito e gostoso, e esquecemos de convidar Jesus para se fazer presente, o que eu estou dizendo aos nossos filhos ou aos meus filhos? Quando eu priorizo as coisas em detrimento dos valores que precisam ser deixados, o que eu estou colocando para eles? Que tipo de música meus filhos me ouvem ouvindo, me escutam, me vêm escutando? Quais são os programas que eles me vêm assistindo em minha casa? Qual é o diálogo que eles me vêm ter com a minha esposa?
Onde fica a Bíblia em minha casa durante a semana? Que tipo de alimento eu ofereço para os meus filhos no dia a dia da semana? Sabe, às vezes nós implicamos com os nossos filhos um pouco maiores porque eles não querem trazer a Bíblia para o culto, parece que se envergonham de trazer a Bíblia, porque já são adolescentes, porque já são jovens, mas eles nunca me veem lendo a Bíblia dentro de casa. Será que eu não estou colocando empecilhos? Será que eu não estou colocando objeções, problemas para que eles cheguem mais perto de mim? Sabe, quanto mais brigamos com eles naquilo que queremos que eles façam, mais estamos dizendo que nós não estamos dando o verdadeiro exemplo para que eles nos sigam. E aqui entra o nosso papel. Tem um texto no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 24, que traz uma mensagem muito interessante para nós. E diz assim: a igreja está dormindo e não se compenetra da grandeza desse assunto da educação das crianças e jovens. Ora, dirá alguém, qual a necessidade de ser tão minucioso para educar completamente nossos jovens? A todas as crianças e jovens deve-se permitir fluírem das bênçãos e do privilégio de uma educação que os coloque mais próximos da eternidade. E ela ainda coloca assim, Ellen White, na página 25 desse mesmo livro: a eternidade não deve ficar fora dos nossos cálculos. A mais elevada educação é aquela que ensina às nossas crianças e jovens um conhecimento experimental dos caminhos de Deus e de como lhes comunica as lições que Cristo deu aos seus discípulos sobre o caráter paternal de Deus, não somente para esta terra, mas para que eles vivam este caráter na eternidade. Volto a perguntar para você: qual é o teu tesouro? Aonde você tem depositado mais tempo? Aonde você tem colocado mais energia da sua vida? Aonde você tem dedicado mais recursos em relação àquilo que você mais aprecia? Eu acho muito bonito o final do verso que nós lemos no capítulo 16, quer dizer, capítulo 10, versículo 16, quando diz assim que Jesus, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que tipo de bênção você tem sido para a sua família? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Eu gosto desse texto porque mostra o tipo de bênção que nós podemos ser aos nossos amigos, aos nossos desconhecidos e conhecidos, que diz assim, capítulo 12 de Gênesis, versículos 1 até o versículo 3. Olha o que diz ali. Ora, disse o Senhor a Abraão, ele estava saindo para começar uma nova vida com Deus, e Deus diz assim para ele, versículo 1 do capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. E olha o que diz o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que através de você a tua família tem sido bendita? Esta foi a promessa deixada de Deus para Abraão. Através de você as famílias serão abençoadas. Através de você a sua família poderá ser abençoada. Através de você milagres poderão acontecer dentro da sua casa. Mas para que isso aconteça, há necessidade de que você permita que seus filhos, sua família, aquelas pessoas que você ama, aproximem-se de Deus e não sejam estorvadas, atrapalhadas, distanciadas, que não sejam colocados obstáculos que afastem sua família de ser abençoada. Sabe, queridos, quando Jesus voltar, Ele vai fazer para nós apenas sua pergunta. Ele não vai perguntar o que você conquistou nesta terra. Ele não vai perguntar se a sua igreja que você frequentava era uma igreja bonita, uma igreja grande ou uma igreja simples. Ele não vai perguntar quantos cultos você participou da sua igreja.
Ele não vai perguntar quantas pessoas você levou para o céu, mas Ele vai fazer uma pergunta: onde estão aqueles que você foi responsável de cuidar deles? Esta é a única pergunta que Jesus vai fazer a nós. Onde estão os teus filhos? Sabe, queridos, quando eu faço essa pergunta, eu falo sobre esse tema, às vezes alguns dizem assim: mas pastor, eu fiz tudo para que meus filhos estivessem no caminho do Senhor, mas por um determinado momento da vida eles tomaram caminhos diferentes. Deus não vai cobrar de você aquilo que não foi sua responsabilidade. Quando adultos, adolescentes, nossos filhos são responsáveis pelas decisões que tomam. E nós não podemos responder diante de Deus, e não vamos responder diante de Deus pelas decisões tomadas por nossos filhos, enquanto eles autônomos de suas decisões. Mas Deus vai perguntar para nós, no tempo em que eles estiveram sob os seus cuidados, no tempo em que você teve a oportunidade de influenciá-los para andar nos caminhos do Senhor, o que você fez? E sobre este período nós vamos ter que responder diante de Deus. Adultos lá na frente, isso não nos compete mais. Mas Deus nos dá uma oportunidade de ouro que essas mulheres não perderam, apesar dos discípulos tentarem persuadi-las a ir embora. Elas disseram: nós não sairemos daqui sem a bênção de Jesus. Queridos irmãos, nós estamos já nesta manhã aqui, neste sábado, para sairmos daqui a alguns minutos, mas precisamos sair daqui com as bênçãos de Jesus. Nós precisamos sair daqui certos de que Jesus estará conosco, não somente neste ambiente maravilhoso que é a sua casa de oração, mas Deus estará conosco durante todos os momentos dessa porta do inferno também, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida. Queridos irmãos, Deus tem uma bênção a dar a cada um de nós. Deus tem uma bênção para dar a cada um de nossos filhos, da nossa família, das pessoas que amamos. Sabe por quê? Porque eles são o nosso tesouro. Não é uma coleção de partituras, não é uma coleção de fotos ou outras coisas que podemos colocar como prioridade na nossa vida, que nos colocarão dentro da eternidade. Mas o nosso tesouro, ou os nossos tesouros, poderão estar conosco sim, junto com Deus e com cada um de nós, que a nossa família são os nossos filhos. Queridos, podemos correr atrás de tudo, conquistar muitas coisas, mas a pergunta que Deus fará para nós é: onde estão aqueles que eu desconfio? Que Deus nos abençoe a priorizarmos a nossa família. E para priorizar a nossa família, nós temos que priorizar primeiro a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser uma bênção para as outras pessoas. E as pessoas que mais precisam ser abençoadas por nós são aquelas que estão mais perto de nós. Se tu uma bênção, que realmente possamos ser uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso lado. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém. Cada dia posso ver, perceber em seu lugar as pessoas tão vazias, cheias
Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender. Cristo dá sua paz. Sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar que Cristo traz a Querido Deus, como é bom sentir a Tua paz. Aquela paz que fala ao nosso coração, que mostra o caminho, aquela paz que nos sustenta, aquela paz que nos orienta quando precisamos também tomar alguma decisão. Pai Santo, que saibamos fazer escolhas certas, principalmente aquelas que falam sobre a nossa família, sobre o nosso tesouro. Possamos, Senhor, sempre pensar que temos uma incumbência nesta terra, que é levar para a eternidade aqueles a quem o Senhor nos concedeu. Senhor, não levaremos nada desse mundo. Não levaremos bens, não levaremos projetos, não levaremos títulos, não levaremos nada. Sairemos deste mundo apenas com aqueles que quiserem aceitar o Teu amor. Que nós possamos estar com este grupo daqueles que querem aceitar o Teu amor, mas que nós possamos principalmente, Senhor, mostrar o Teu amor àqueles que tanto amamos e que queremos que estejam no céu junto conosco. Senhor, capacite-nos para isso. Que nós possamos ter sabedoria, não nossa,
mas aquela que vem de Deus para fazer o nosso melhor, para conduzir os nossos filhos, a nossa família, aos pés da cruz de Cristo também. Que para isso, Senhor, esse desejo de estar mais perto de Ti possa partir do nosso coração, primeiramente em nós, para que através do nosso exemplo, para que através da nossa vivência contigo, nós também possamos falar do Teu amor para outras pessoas. Que ao sairmos daqui, da Tua presença, nós possamos estar certos de que fomos abençoados por Ti neste lugar. E que esta bênção que viemos buscar, estaremos saindo com ela. E que esta bênção será transmitida através de nós para outras pessoas que também precisam ser abençoadas por Ti. Por isso, Senhor, que nós possamos ser uma bênção aos outros. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Em paz